Agora vamos entender o que aconteceu com esse IOF, o que o governo anunciou e o que ele voltou atrás. Porque aqui eu acho que vale a pena a gente pensar. O governo está tentando ali, equilibrar o seu déficit fiscal, ou tem pelo menos zerar esse déficit fiscal, e a gente vai falar bastante disso na hora do bloqueio, porque é que esse bloqueio foi até maior do que se esperava. E aí você tem uma medida sendo tomada que seria o aumento do imposto sobre operações financeiras. Acho que o primeiro problema que a gente vê aí, eu nem vou entrar tanto no aspecto do que mudou, enfim, foi vazar antes. Quando tem o vazamento antes, o mercado já começa a reagir mal, como eu expliquei agora falando da Bolsa, já começa a reagir mal antes. Eu comecei a ver notícia disso durante a tarde, bem antes das 5 horas, que fontes dizem que IOF vai subir, que o mercado vai mexer no IOF, só que até então ninguém sabia no que ia mexer no IOF, porque o IOF ele é um imposto sobre operações financeiras que incide em vários aspectos, no câmbio, no crédito. Então, onde que ia incidir esse IOF aumentado? Tinha muita incerteza em relação a isso, só que qualquer aumento aí de imposto normalmente é mal recebido, principalmente se a gente está falando de operações financeiras. Então, qual foi o primeiro setor que chiou e que começou a reagir negativamente? O setor financeiro, porque se você aumenta o imposto em relação às operações financeiras, pode ser que a pessoa que ia pegar aquele crédito que já está restritivo por conta da taxa de juros, não pegue porque ainda assim vai ter o IOF. Ninguém sabia até o momento se ia ser na pessoa física, se ia ser na jurídica, quem que ia sofrer esse aumento. Então, o mercado já começa a reagir mal antes. Eu acho que o primeiro ponto aqui, o primeiro problema que a gente tem é o vazamento antecipado. Aí vai o governo, tenta botar uns panos quentes, tenta remediar ali a situação, e aí a coletiva acontece às 5 e vai confirmando ali o que já tinha sido aventado nas notícias durante a tarde. Só que qual foi o problema aqui? Tiveram algumas mudanças que impactavam principalmente fundos de investimento, investidores maiores, as transferências internacionais para investimento também, investimento no exterior, os fundos também que investem no exterior iam começar a ter um IOF maior e, obviamente, esse setor reclamou. E a gente sabe que quando esse setor reclama, isso ganha muito peso. Então, não demorou nadinha para o governo voltar atrás. E aí eu queria até trazer um ponto. Quantas vezes a gente já falou disso? O governo joga uma medida, ele coloca ali uma medida que tem um apelo, às vezes popular ou não, começa a ter uma reação negativa e ele volta atrás. Eu acho que esse é um grande problema, porque quando você assume ali uma medida, ou você banca ela, ou você nem coloca ela em pauta. Ou tenta ver, fazer algum estudo, algum ensaio para ver se aquilo vai ter uma reação negativa ou não antes. Porque do jeito que está sendo feito, parece que jogam a medida, colocam ali a posição tomada, quando tem a reação negativa em massa, volta atrás. A gente viu isso acontecer no Pix, e no Pix foi pior ainda, porque no Pix ainda tinha muita distorção dos fatos, então o governo voltou atrás de uma coisa que nem precisaria voltar, porque não ia ter impacto de fato na vida das pessoas, mas por toda essa pressão voltou atrás. Agora no IOF, então não faz tanto tempo que teve um recuo e outro, teve todas as críticas em relação às brusinhas da China, da Shine, enfim, que também teve toda essa repercussão negativa e que começou já por uma distorção também lá do imposto de importação que sempre existiu. Então a gente vê que sempre que tem uma mudança, principalmente que vai mexer com o bolso de alguém, se tiver reação negativa, se tiver chiadeira, a medida é recuada e volta atrás. E aí que impressão que dá, para quem está ali olhando? Bom, se a gente pressionar, se a gente fizer barulho, se a gente chiar o suficiente, isso nem vai para frente. Então começa a trazer uma questão ali até de credibilidade nas medidas que são tomadas pelo governo, principalmente do lado fiscal da coisa. Porque é sempre nessa parte envolvendo imposto, que vamos combinar aqui, brasileiro já tem um super pé atrás com o imposto. Brasileiro, ele paga muito imposto porque sabe que paga imposto indireto nas compras, sabe que o imposto acaba pesando, ainda que não tenha essa noção tão clara, sabe que tem imposto na notinha ali que ele comprou no mercado, vem ali, paguei tanto de imposto nessa compra. Se você tem uma renda menor, claro que o imposto sobre consumo pesa mais na renda. Então já tem todo esse estigma do imposto aqui no Brasil, pago muito imposto de renda, enfim,
né, já tem toda essa questão envolvendo imposto. Então, toda vez que você fala em imposto, você tem que ter um cuidado redobrado no Brasil, porque senão vai ter reação. Mesmo que aquele imposto nem seja ali colocado para você, ou nem que às vezes nem tenha a ver com o imposto, mas se alguém falar que vai ter, a pessoa já fica assustada, já acha que é com ela, já acha que vai mexer com a vida dela. Então, já tem toda essa questão no Brasil. E sabendo disso, eu acho que o governo devia ser mais cuidadoso quando trata de questões envolvendo tributação. Porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira que vai para o round e acaba apanhando, tem que voltar atrás. E voltar atrás é muito ruim, porque você acaba tirando a credibilidade da medida que você acabou de tomar.